Como venci o câncer e as eleições. Uma frase impactante, mas é isso mesmo, é o título de um projeto do prefeito de Lagoa da Prata, Digiane Nunes. É. Como que surgiu tudo, essa ideia de levar para o papel esse período da sua vida e também de pacientes como chefe do executivo que você conheceu a realidade da doença? Gisele, foi dessa forma, esse nascer do livro, isso aí foi bem depois. O que acontecia é que eu sempre gostei de escrever tudo que eu senti na minha vida. Sempre escrevia ali, mandava um e-mail para mim mesmo, um bloco de notas. Eu falava isso com os meus alunos. Ah, acontece uma coisa ruim contigo, dá uma anotada. Eu faço um projeto com meus alunos para abrir uma carta no final do ano, um ano depois, para ver como está a sua vida. Eu fui vendo as situações, principalmente no período brabo ali mesmo, da radioterapia, das coisas tudo, eu fui escrevendo depois. Eu era chamado sempre para poder falar sobre isso com outros pacientes, e aí eu tive a ideia do livro, apresentei lá em São Paulo para a editora, eles decidiram publicar. A gente vê por trás de um empresário, de um economista, um político como você se tornou e de um professor. Aquela vida, né, o seu dia a dia, a luta, seu trabalho, mas na verdade quem está do lado de lá não sabe os bastidores, o que a gente passa, É né? verdade. E dentro deste contexto todo de tratamento, quando foi descoberto o câncer? A gente vence as eleições de 2020, né, nosso grupo, e eu lembro que nas caminhadas eu estava sentindo um pequeno incômodo, né, e aí o estresse da campanha, né, a questão da mente mesmo, como você está ali O nosso cérebro sempre joga para uma coisa, não é nada. É por isso a gente quer resolver Eu sozinho? falo muito isso, a gente começa a advogar em causa própria. Não, isso aqui Sim. é um vasinho que estourou ali, é um probleminha, é o estresse da campanha, pensava que era mais ou menos isso aí, sabe? Mas aí no final do segundo mês de mandato, pandemia só crescendo vertiginosamente, aí eu fui para um sítio, né, para uma roça, e aí eu notei que tinha algo errado ali nas fezes, então procurei o médico e vi aí foi constatado que estava com tumor no intestino, um tumor que não dava para ser retirado apenas a colonoscopia, já com a fase, já Mais indo para a avançado. fase, Mas, já pegando uns nódulozinhos em outras, saindo do intestino. e você ali no segundo ano de mandato, com vários projetos em Né? Segundo mês de andamento, mandato, né? Segundo mês de mandato. ali com projetos em andamento, a cabeça pensando já lá na frente, o que você tinha planejado na campanha. Como é que essa notícia chegou? É lógico, gente, é devastador, com toda certeza. Na ocasião, quando eu descobri, eu rodei todos os meus parentes para falar que eu ia anunciar nos rádios no outro dia. Conversei com meus secretários, para não ficar aquele negócio, uma fake news, um negócio. Eu conversei com todos os parentes. Amanhã eu tô falando que eu tenho uma lesão, que eu tenho um tumor, mas eu não vou me afastar. E no outro dia eu dei todas as entrevistas falando que foi constatado que eu ia fazer rádio, que eu ia fazer quimioterapia, mas que eu não iria me afastar. E eu até coloco isso no livro, observando outras pessoas que também viraram esse jogo, que isso fez toda a diferença, o fato de não afastar, não quebrar aquela rotina. Tanto é que no dia que eu anuncio, que foi uma tempestade na cidade, muita mensagem, o pessoal foi na porta da minha casa, ex-alunos foram na minha casa, sim, e eu tinha uma agenda às 2 horas da tarde no asilo da cidade. E eu cumpri essa agenda, mesmo todo mundo sabendo. Minha mãe foi na padaria, uma mulher falou com ela que Lagoa ficou de luto. Mesmo assim, eu não deixei de cumprir. Algumas pessoas perguntam, Gigiane, que você é apaixonado pela sua profissão, né? Na verdade, o professor tem que ser apaixonado para ser professor. Você se tornou prefeito, também chegou com esse problema. Você largou a sala de aula ou faz alguma coisa ainda? Fez nessa época, principalmente para te ajudar na superação? Eu não posso dar aula. O Poder Executivo, né, não te permite ter outro cargo público. Eu sou funcionário público do Estado. Mas aquilo que eu sempre trouxe, né, na minha bagagem como professor, eu levo na prefeitura. Eu estou muito próximo das crianças, muito próximo dos alunos, investi muito em educação. Então, eu acho assim, uma maravilha. Eu chego na escola,
Teve um dia que eu estava sonhando que eu tava dando aula com a camisa de prefeitura, misturando as coisas, entendeu? Eu Você imagino, imagina, é aquela coisa né? de a cabeça não parar, né? É. E dentro desse contexto de tratamento, o que você considera que foi mais difícil? Talvez não tenha sido, porque todo mundo sabe que você não parou um minuto, né? Apesar de ter feito quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Como é que foi esse momento todo lidando com essa doença? Isso foram 4 cirurgias. Desde o início, eu fiz uma programação mental. Eu me inspirei em pessoas que tinham se curado, né? Isso eu coloco no livro também. O tempo todo lembrava disso. Eu acho que um grande ponto eu não ter trazido para a minha rotina, para o meu cotidiano, o turbilhão, o peso do diagnóstico. Eu separei em detalhes, em gavetas. Aqui agora é hora de trabalhar, aqui agora é a hora de focar, agora é a hora da radioterapia. Eu fiz as rádios em Belo Horizonte por causa do Ipseng, mas sempre, estava todo mundo de home office. Na época era pandemia, né? Então nunca deixava de conversar com os meus secretários, nunca deixava de atender a população. Aí eu faço a cirurgia de retirada do tumor, eu coloco uma bolsa de colostomia, já fui trabalhar, eu cheguei a atender o pessoal deitado em repouso, mas atendendo. Mas eu gostava disso, isso me dava força, eu me sentia vivo. Eu não esperei a saúde voltar para continuar a viver, eu vivi para a saúde voltar. E exatamente, assim, uma frase também bem impactante e que tá no livro e ele pode ser, você já pensou, claro que a gente vai falar do lançamento daqui a pouquinho, onde ele pode ser útil, principalmente para quem passa por esse problema. Clínicas, hospitais, como o Hospital do Câncer, farmácias. Você pensou nisso, nesse contexto e de onde deixar, onde eu vou inspirar outras pessoas? Gente, quando eu fui diagnosticado, né, eu procurei pessoas, né, pessoas vieram até na porta da minha casa. Né, eu lembrava de pessoas me mostrar cicatrizes. Então tem um senhor do Congado, tem um vizinho, tem um pai de um amigo, né, pessoas que hoje, inclusive, já estão até com a idade mais avançada, mas sobreviveram, viveram, venceram o câncer. Eu lembrava muito disso. E quando eu saí do meu processo de rádio, eu faço cirurgias, né, e já continuo a minha vida normal mesmo, mas pós as cirurgias, o pessoal inverteu, o pessoal me procurava. Esse é um dos pontos que eu coloco sempre no livro. Isso vai ajudar muita gente, porque eu mostro como que eu mentalizava, como que eu encarava a abertura dos exames, o melhor momento para se abrir um exame, a sua relação médico-paciente, a minha relação com outros pacientes. A gente tem uma casa de apoio em Divinópolis, que trata de pessoas que tratam de câncer, do câncer aqui na ACOM. A maioria são pacientes oncológicos. Então eu conversava com todos e via muita coisa em comum. Por isso que eu coloquei o título, Como Vencer o Câncer e as Eleições, né, o que batalhas diferentes têm em comum e como isso pode inspirar a sua vida. Então, através de contato, através do dia a dia, através da filosofia, citei pontos da Bíblia também que me dá essa inspiração. Essa inspiração. Toda. E a mente é muito importante. Então eu cito diversos, assim, nos corredores da radioterapia, eu alegrava o pessoal. Não, a Anísia é uma mulher que eu tive contato por muito tempo fazendo radioterapia também, câncer de mama. E vamos animar, vamos estar na hora que nós vamos curar agora. Que beleza, nós estamos aí firme. Nós estamos aí porque a gente tem que contar essa história depois. Então isso faz toda a diferença. Agora, perguntas rápidas. O pensamento foi responsável? Domina o corpo? Você acredita? Sim, a primeira batalha é contra você mesmo. É não acreditar que você tá, né, que o fim está chegando. A primeira batalha é você julgar lá na frente. Eu pensava na eleição de 2024, eu bem. Entendeu? Então eu colocava isso na minha cabeça, eu projetava um futuro, eu bem, conversando com as pessoas, falando, dando palestras sobre isso, falando tudo que eu tinha vivido. Eu tenho um caso de 2 irmãos, que eu conheci, um amigo de 2 irmãos, que os 2 foram diagnosticados juntos. Na verdade, um foi diagnosticado, aí a família inteira fez o exame por causa do diagnóstico desse. Aí um estava com o mesmo problema. E no mesmo intestino também.
Um pegava a bolsa, limpava aquele negócio todo e ia atrás e corria. O outro já ficou um pouco mais sorumbático, mais Debilitado. mais afetado psicologicamente. Só um está vivo hoje. É o que ficou mais, que chamou a responsabilidade para si, que foi atrás da luta. Quem ou quais pessoas foram fundamentais para você no processo? Gente, é uma grande caminhada. Eu vou dizer o seguinte, teve uma manifestação na porta da minha casa, um barulho, começou um barulho, um negócio, eu achei que até ladrão estava chegando. Na outra semana eu ia começar sessões de rádio. E quando eu percebi, eram meus ex-alunos com cartazes, com faixas, com frases, com falas, me dando força para a minha saúde. Então, assim, não tem, foi um processo de cura. Teve muita mente positiva, família. Eu mostro isso, essa caminhada, as visitas, tudo isso eu coloco no livro. Tem hora que você percebe que uma visita não é o momento dela, tem hora que você quer aquela visita, depois você reclama daquela que não veio. Esse livro, ele é direto ao ponto. Ele não coloca a coisa de uma forma poética, não coloca a situação de uma forma enrolada, não. Depois eu vi, depois não sei o quê. Não, ele é direto ao ponto. O que funcionou para fulano, o que funcionou para Beltrano, como que Beltrano se desenvolveu naquele momento. Uma segunda opinião de médico, fala até dessas questões. É fácil de ler, em cada página uma sensação, em cada página uma situação real que, né, leva para a grande virada, que é a vitória contra o câncer. Inclusive eu falo até eu fui anotando sempre, né, tudo que aconteceu. Eu lembro de chegar numa fazendinha e um cidadão falar: Jânio, o meu problema do alcoolismo é pior do que o seu câncer. Hospitalar, a experiência. Eu lembro que eu falava assim, 15 dias numa praia é a coisa mais difícil do mundo. Quem dá conta de ficar 15 dias numa praia? Agora imagine 15 dias deitado. Eu fiquei 15 dias deitado. E ali eu tive um apoio, né, da ex-namorada, me ajudou muito. Meu pai, tem um negócio interessante do meu pai, que os parentes são muito importantes nesse momento também, que não deixa a peteca cair. Então ele falava assim: vamos dar uma olhada, vamos sair de carro aqui, a gente ver quais ruas você vai asfaltar. Ou seja, ninguém vai morrer aqui não, vamos ali, quais ruas você vai asfaltar? Você vai asfaltar em agosto, você vai asfaltar no ano que vem. Mas você acaba, naquela época que eu estava, né, da pandemia, você via muita coisa, acaba se acostumando com o ambiente, que é um ambiente muito pesado, você vê crianças, você vê idosos, né? Mas sempre sabendo que você tem que estar bem, que aquela luta ali, que aquilo é para salvar, que aquela doença não é para a morte. E é uma caminhada, cara. Cada exame, toda vez, eu relato isso também muito, que toda vez que você vai fazer o check-up que você tem que fazer de ano em ano, no primeiro ele é 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, depois de ano em ano, que ele é sempre um pouco assim, você dá uma desestabilizada, agora é o momento que está me aguardando. E ele ia trabalhar mentalmente para continuar aquela caminhada. Você arruma força onde você achava que você não tinha, para ver, para conversar, para sentir as coisas. Essa positividade você conseguiu levar para pacientes que estavam em período de tratamento como você? Totalmente, a gente conversava, a gente falava isso. Eu lembro de conversar com uma mulher que estava fazendo radioterapia também, e ela questionando a Deus, questionando por que ela. Eu falei: eu nunca fiz isso, por que eu não? Peraí, tá, essa é a nossa situação? Então vamos enfrentar, é desse jeito, entendeu? Então, eu lembro de uma cidadã falar comigo assim: passando para vir para cá, eu vi debaixo do viaduto uma pessoa em situação de vulnerabilidade de rua. Mas essa pessoa, eu tô doente, essa pessoa não tá. Eu falei: gente, não tem que comparar. É cada um no seu trabalho, na sua luta, no seu foco, entendeu? Não tem que comparar. Vamos aqui que vai dar tudo certo para nós todos. Até porque a vivência de cada ser humano é individual, cada um com os seus propósitos, né? E passar por isso te faz acreditar que a gente reclama por pouca coisa? Gente, sobreviver, vencer um câncer, você passa a reparar, você passa a valorizar tudo e reparar outras coisas que você não reparava. Eu lembro que no debate eleitoral, por isso que eu falo assim, que eu venci o câncer, venci as eleições, tudo estava junto, porque você é considerado curado depois de 5 anos, né?
Depois de 5 anos do dia que você é diagnosticado. Então, assim, nos debates eleitorais, eu ficava olhando assim, pensando, gente, como é que são as coisas? Tá tendo uma fake news aqui, um problema ali. Eu já venci um câncer, isso aqui que eu estou vivendo aqui agora é uma etapa de uma continuidade somada de vitórias que o pior mesmo já ficou para trás. Então você acaba fazendo as comparações até naturalmente. O seu domingo fica melhor. Você vai lembrando das coisas, você compara com você mesmo. E eu vou te falar, Gisele, outra coisa interessante é que a cidade se envolveu tanto e o trabalho em relação à questão do tratamento do câncer, de combater, de prevenir, ele é tão interessante que eu recebi convites para estar presente nas últimas quimioterapias de várias pessoas. A primeira foi a Daiane. Quando eu recebi o convite, eu já tinha 2 anos e meio que eu tinha feito as minhas rádios, minhas químios. Então, é um convite, Elaine, ou vem aqui para você participar da última radioterapia. Ou seja, ela convidar o prefeito da cidade para estar presente na hora de bater o sininho aqui em Divinópolis. O quanto eu fiquei satisfeito, eu falei, o nosso trabalho está funcionando, o quanto isso é inspirador, é satisfatório, a gente tem que sentir muita gratidão por isso. Partindo desse ponto, era um de Giane antes da doença e outro após? Com toda certeza, sim, claro que sim. Eu acredito que a pessoa, quando ela tem as placas, né, na vida da gente tem umas placas de pare de vez em quando. E eu acho que a gente falava muito na época do Covid que o mundo ia mudar totalmente depois do Covid. Depois você vê que não mudou tanto em alguns pontos. A gente ficou relapso novamente em algumas outras situações. Mas quando a batalha é individual, quando você se sente ali o tempo todo, eu lembro, gente, que eu ficava no hospital, eu cheguei assim na Projetos, deitado, nesses 15 dias, né, porque foi várias cirurgias. Foi a terceira cirurgia, uma cirurgia que deu problema, da retirada da bolsa. E aí o meu médico fala assim, na hora que ele me visita, eu falo assim, ó, eu vou voltar aqui, eu vou só ali numa pizza com a minha irmã, que ela tá pegando o voo, e tô voltando. E eu não podia comer nada, eu tava tomando dieta parenteral, e aquela pizza ficou derretida assim na minha... Eu falei, gente, foi a pizza mais gostosa que eu não comi. Foi aquela pizza que ele falou que eu tava 15 dias só tomando soro, emagrecendo. E hoje, na hora que eu vou para uma pizza, eu chamei meus secretários e comprei um Guaraná Antártica, porque eu fiquei com sede de Guaraná. Eu acho que o desejo feminino da gravidez... Ou seja, coisas básicas, simples do dia a dia de qualquer cidadão, naquele momento, aquilo ali... Estava longe. Estava longe de alcançar e era o mais desejado. Era o mais desejado e aí você valoriza tudo depois disso. Você passa eu vou te falar um negócio que... Quando eu cheguei aqui no jornal, aqui, a gente está falando de fake news sobre as eleições e o problema das fake news. Eu falo que uma fake news, quando ela vinha para mim, na época que eu era vereador, ela me tocava muito mais. Hoje, ela me toca bem menos, porque você disse aí que é outra pessoa depois de passar por isso. O Digiane hoje faz, né, o acompanhamento. Tá tudo bem com a saúde? Eu já estou até dispensado, né? Mas eu mesmo assim eu faço. Eu ainda vou continuar fazendo, quando é prefeito e tudo. Eu mesmo quando ela fica anual, o acompanhamento anual, eu não deixava ficar anual. Fazia de 6 meses e tudo. E agora, depois de ter dado 5 anos, né? Já deu 5 anos, aquele tempo que o pessoal fala, você já está curado. Mas é bom a gente fazer uma vez por ano, acho que todo mundo. Tem gente que fala assim... Tudo eu relato isso no livro, gente. Tudo eu relato. É um manual. É igual uma pessoa que leu ele falou assim, Diana, isso aqui é um remédio, isso aqui é um remédio em forma de páginas. Foi desse jeito. Isso é tão gratificante. Nossa, demais. Excelente. Eu fiquei muito satisfeito com essa frase. Eu já notava pessoas falar assim, eu não vou fazer check-up, porque vai que eu acho alguma coisa. Isso aí, gente, essa é uma mentalidade que ela tem que... Não é só você não, eu conheço muita gente assim também. Tem que acabar isso aí. Quem procura se cuida, não é quem procura acha, não, quem procura se cuida, entendeu? Então, assim, quem está passando pelo tratamento, quem está no controle, né, fazendo controle de 6 meses, de 1 ano em ano, talvez está mais protegido de quem acha que não tem nada nesse momento. Então é muito importante fazer todo tipo de preventivo. Essas questões de campanha, gente, de Outubro Rosa, Novembro Azul, isso não é à toa não. Isso tem que ser levado a sério mesmo, porque depois fica muito mais complexo.
Com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida que prevenção é o melhor remédio. Digiane, professor, prefeito, muito próximo dos eleitores, a gente sabe, da população de Lagoa da Prata, agora também psicólogo desses pacientes da sua cidade? Não, gente, aí não. A experiência, ela conta muito, mas o psicólogo tem que deixar para o especialista mesmo. Mas a prática, ela vale demais, Gisele. A prática, ela é muito importante, sim. A prática, eu digo, quando a Preta Gil, eu acho que o maior legado da Preta Gil foi ter feito todo mundo correr para um consultório, muita gente correr para um consultório, aquela pessoa ter a coragem dela de publicar, da publicidade do seu problema, fez muita gente correr para o consultório, mas ela mesmo, ela cita que ela não deu valor aos sinais, né? Ela fala isso muito, até o pai dela falou numa entrevista, eu vi, e esses sinais são muito importantes, né, para você continuar naquela caminhada. E todos esses exemplos fazem a gente passar para os outros. Uma das últimas páginas do meu livro é mais ou menos isso, é assim, depois você ensina. Cada página tem um título, que é um fato. E um dos últimos é depois você ensina. Porque depois que você passa por isso, você aprende isso, você vai colocar suas experiências para funcionar. Isso serve demais para muita gente. Você disse que muita gente leu, foi como remédio. Então vamos à parte que interessa, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo quer saber. Os lançamentos. Lagoa, onde mais? Como é que está essa agenda toda? Lagoa já tem a data marcada, vai ser na Fundação Chiquita Perino, uma fundação que trata das pessoas diagnosticadas lá da minha cidade, e a renda das vendas naquela noite vai ser totalmente para a instituição. O livro já está publicado na Amazon, né? Aí, uma facilidade para quem está nos assistindo, né? Só ir lá na Amazon, digitar o nome do livro, né? Como vencer o câncer e as eleições, que já cai direto. E eu fui convidado para lançar em Belo Horizonte, também convidado para lançar em Brasília, mas essas datas a gente já está olhando, por enquanto, vamos deixar o lançamento de Lagoa acontecer primeiro, para depois poder fazer esses outros lançamentos. Dá sequência à agenda aos outros lançamentos. Digiane, muito obrigada por ter vindo relatar a sua história. Estamos muito felizes, né, de ouvir algo tão inspirador e que esse livro sirva também para muitas pessoas que passam por esse problema. É isso mesmo. Obrigado, Grupo Agora. Obrigado pelo convite. Como eu disse, é um livro que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Ele é uma sequência de fatos, de pessoas, de fatos em comum que fizeram com que pessoas virassem esse jogo, né? Eu lembro do médico dizer, cada momento que você for, se você conhecer uma pessoa diagnosticada, se for diagnosticado, qualquer momento é um momento para você estar na caminhada, né? E isso, levar nesse ponto, levar com leveza, levar com tranquilidade, tentar fazer o foco, separar ali. Gina, o que é isso? Um rolo, hein? Não, pode ir, pode. Um rolo aqui no Pode final. voltar do início do agradecimento. Né? Eu vou agradecer de uma vez. Pode ir. Não, eu que agradeço o Jornal Agora, muito obrigado por me convidar para poder compartilhar. Eu estou muito orgulhoso desse livro que eu fiz, de poder ajudar as pessoas. Como eu disse, cada página é uma situação, é uma inspiração. E em cima daquilo, gente, que eu não esperava que aconteceria com a minha vida, e hoje a gente pode contar e poder, né, servir de exemplo para diversas pessoas. Isso não tem preço. Então tem que só sentir muita gratidão por isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Dessa vez para um assunto totalmente diferente da política, mas que com certeza vai agradar e ajudar muita gente. Com certeza. Obrigado, gente. Valeu.